No que se segue, vamos admitir que K é um corpo, ou seja, um conjunto numérico onde podemos realizar as 4 operações elementares: adição, subtração, multiplicação e divisão por elementos não nulos. Por exemplo, K pode ser um dos seguintes conjuntos numéricos: Q dos números racionais, R dos números reais ou C dos números complexos, mas não pode ser N dos números naturais ou Z dos números inteiros, porque nesses conjuntos numéricos não podemos fazer as 4 operações elementares. No conjunto dos números naturais, por exemplo, a subtração não está bem definida, porque 2 e 5 são números naturais, mas 2 menos 5 não é um número natural. No conjunto dos números inteiros, a divisão não está bem definida, porque 3 e 8, por exemplo, são números inteiros, mas o quociente de 3 dividido por 8 não é um número inteiro. Uma definição formal de corpo é a seguinte: um corpo é um conjunto K sobre o qual podemos definir 2 operações binárias. Uma adição, que leva elementos de K cartesiano K em K. Veja que os elementos de K cartesiano K são pares ordenados, x, y, e cada par desse é levado na sua soma, x mais y. E uma multiplicação, que leva elementos de K cartesiano K em K. Pega cada par ordenado x, y e leva no seu produto x vezes y. Essas operações satisfazem as seguintes condições. Primeira condição: a adição é associativa, isto é, x adicionado à soma de y com z dá o mesmo resultado que pegando a soma de x com y e adicionando a ela z. Segunda condição: a adição é comutativa, isto é, x mais y deve ser igual a y mais x. Terceira condição: a adição tem um elemento neutro, um zero, tal que 0 mais x é igual a x para todo x pertencente a K. Quarta condição: todo elemento x do conjunto K admite um oposto, menos x, tal que menos x adicionado a x resulta no elemento neutro, no zero. Quinta condição: a multiplicação é associativa, isto é, x multiplicado pelo produto da multiplicação de y e z é igual ao produto da multiplicação de x e y multiplicado por z. Sexta condição: a multiplicação é comutativa, x vezes y deve ser igual a y vezes x. Sétima condição: a multiplicação é distributiva sobre a adição, isto é, x multiplicado pela soma de y com z deve ser igual ao produto de x e y adicionado ao produto de x e z. Oitava condição: a multiplicação tem um elemento neutro, um 1, tal que 1 multiplicado por x é igual a x para todo x pertencente ao conjunto K. Nona e última condição: todo elemento x pertencente a K, sendo x diferente de zero, admite um inverso, x elevado a menos 1, tal que x elevado a menos 1 multiplicado por x resulta no elemento neutro da multiplicação, no 1. Note a semelhança entre os 4 primeiros axiomas e os axiomas de adição para um espaço vetorial. Isso não é coincidência. A estrutura aditiva de um corpo e de um espaço vetorial é a mesma. É a estrutura de grupo abeliano. É importante observarmos que existem corpos finitos. Por exemplo, se P é um número primo, então no conjunto ZP, dos elementos 0, 1 até P-1, podemos definir 2 operações módulo P. Se A e B são pertencentes a ZP, então A mais B é igual a R e A vezes B é igual a S, onde R e S são os restos das divisões de A mais B e A vezes B por P, respectivamente. Com as operações definidas dessa maneira, é possível demonstrar-se que ZP é um corpo para cada número primo P. Um caso de particular importância é P igual a 2,
quando temos Z2, que é um conjunto formado apenas pelo 0 e pelo 1. As operações são dadas pelas tabelas a seguir. Veja que a adição de 0 com 0 é 0, a adição de 0 com 1 resulta em 1, 1 mais 0 resulta em 1, 1 mais 1 resulta em 0. E o produto? Na multiplicação de 0 por 0 você tem 0, na multiplicação de 0 por 1 você tem 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Isso no Z2. O único fato estranho nas tabelas acima é que 1 mais 1 é igual a 0. De fato, isso ocorre porque o resto que 1 mais 1 deixa quando dividido por 2 é 0. Isso equivale a dizer que a soma de dois números ímpares é um número par. Estes não são os únicos corpos finitos. Um teorema de Galois afirma que para cada primo P e cada número inteiro n maior ou igual a 1, existe um corpo finito K com P elevado a n elementos. Em particular, existem corpos com 8, 27, 49 e 125 elementos, pois todos esses números são potências de primos. Outros exemplos de corpos são Q raiz de 2, que é formado por números da forma A mais B raiz de 2, em que A e B são números racionais. Outro, Q raiz cúbica de 6, é um conjunto formado por elementos da forma A mais B raiz cúbica de 6, mais C raiz cúbica de 36, onde A, B e C são números racionais, com a adição e multiplicação herdadas das respectivas operações em R, conjunto dos números reais. Exercício para você. Encontre o inverso de um elemento A mais B raiz de 2, não nulo, em Q raiz de 2. Encontre o inverso de um elemento da forma A mais B raiz cúbica de 6 mais C raiz cúbica de 36, não nulo, em Q raiz cúbica de 6. Fica aí o exercício.